Peço que os irmãos estendam a mão para o lado do nosso diácono Mário. Vamos pedir a Deus que Deus venha usar tremendamente esta noite, venha de encontro com a nossa necessidade. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, Deus, pedimos a Ti, Deus, esta noite, meu Pai. Nós temos clamado, nós temos Te buscado, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro, Deus, a cada necessidade aqui, meu Pai, esta noite, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha usar o Teu servo, meu Deus, cada dia mais. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer dele, Senhor, uma ferramenta em Tuas mãos, Senhor. Que as Tuas palavras, Senhor, venha penetrar, Senhor, até naqueles que passam aqui na rua, meu Deus. Que essas palavras, Senhor, sejam feitas notórias, Deus, o Teu esforço pelas nossas vidas, Senhor. Usa, meu Deus, cada dia mais, Senhor. E eu abençoo, meu Deus, mais, em nome de Jesus. Deus salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui esta noite, fazendo aquilo a qual Deus nos enviou, nos capacitou, que é levar a palavra dele, o Evangelho, aos quatro cantos. Trago aos irmãos uma saudação para o pastor. Hoje está tendo culto na minha igreja, mas ele, minha pastora, me liberaram por estar aqui hoje, podendo trazer essa palavra. E mandou um abraço dele para toda a congregação. Glória a Deus. Sem perda de tempo, os irmãos abram a Bíblia comigo na tema oficial da campanha, que está em Marcos 5. Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 29. Amém? Amém. E assim diz a palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Quando foi me avisado, foi me dado a oportunidade de estar vindo pregar, Deus veio com uma palavra até meu coração. Quando foi me falado, irmãos, pode pregar? E, Deus já me lembrou, meu coração falou, claro. Deus, aleluia. Só que nesse dia ele não me deu o tempo da campanha. E aí, orando a Deus na madrugada, Deus me deu uma palavra, me trouxe uma palavra até mim. E eu louvei e agradeci. E depois, uma semana depois mais ou menos, o irmão me veio com o tema da campanha. E a palavra qual Deus tinha me dado estava fora do tema da campanha. E quando eu estou à frente de campanhas ou cultos da minha igreja que é com tema, eu particularmente eu não gosto de pregar fora do tema. Porque a pessoa ora, a pessoa jejua, a pessoa se prepara para aquele tema e sabe que Deus vai falar daquele tema. Aí eu cheguei e falei para o pastor Rodolfo, olha, eu vou mudar então a pregação, porque Deus me falou um outro tema e você agora vem com outro tema e está totalmente fora. Ele falou, fique em paz. E eu fui conversando com Deus. E Deus me trouxe uma revelação para essa noite. Deus santo. A qual, hoje, somente pela glória dele, a misericórdia, vamos enrolar esse manto nesse local. Deus santo, aleluia. Se o irmão puder, por favor, abra a Bíblia comigo. Inicialmente, Lucas, capítulo 8, versículo 44. Deus vivo. Inicialmente, vocês verão que é a mesma passagem, somente em outro evangelista. Lucas, capítulo 8, versículo 44. Vocês vão entender o mistério. Amém?
Em Lucas capítulo 8, versículo 44, diz: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estampou o fruto do seu sangue. Amém? E agora, por favor, abra a Bíblia comigo em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Amém. A palavra diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Deus santo. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus, e ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Amém? O irmão pode fechar a Bíblia. Deus Glória a santo. Deus. Então, quando veio o convite à pregação, me veio essa palavra no meu coração. A palavra do Deus vivo, lá em Êxodo, quando Deus falou com Moisés. E propriamente dito, no versículo 5 falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás Deus é santo, Deus santo. poderoso, aleluia. E quando o irmão chegou com um tempo para mim, Marcos 5, mulher do fluxo de sangue, eu comecei a questionar Deus, o Senhor me deu uma palavra, como que eu vou falar sobre Moisés, se o Senhor deu a palavra em uma mulher do fluxo de sangue? E aí Deus começou a desenrolar um mistério comigo. Olha, lá vai ter uma campanha de cura, campanha de libertação, um lugar onde eu vou fazer milagres. Deus Mas para poder receber o meu milagre, inicialmente eles têm que aprender a posição para tocar na orla. E é por isso que Deus pediu para ler em Lucas 8:44. Porque lá está falando um detalhe que em Marcos não falou. A mulher do fluxo de sangue, ela veio por detrás do Senhor e tocou na orla. Orla, para aqueles que não sabem, é a parte de baixo das vestes do Senhor. Então, para tocar na orla do Senhor, ela teve que ir lá embaixo para tocar na orla do Senhor. E agora vocês podem estar perguntando: o que isso tem a ver com Moisés? Lá em Êxodo, começa a entrar comigo na mensagem, começa a se transportar para aquele lugar e começa a imaginar comigo. Moisés, quando ele nasceu numa época a qual o faraó, porque naquela época o povo hebreu estava cativo no Egito. E Moisés nasceu numa época em que o faraó tinha decretado uma lei, que todos os filhos dos hebreus seriam mortos. A tua mãe, receando em ele ser morto, ele mais ou menos tinha ali 2 meses ou 3 meses, ela colocou ele no cesto, passou betume nesse cesto para que não afundasse, e colocou no rio. A obra do Senhor foi tão perfeita, que esse cesto foi encontrado pela filha do faraó. E Midian, e a irmã dele, Miriam, que estava olhando, viu que ela encontrou. E ela, não tendo leite, pediu para ela arranjar uma hebreia, uma escrava, a qual pudesse amamentá-lo. E ela levou Moisés para sua própria mãe. E ela o criou até mais ou menos seus 6 anos de idade. Por que 6 anos de idade? Porque naquela época, uma criança era desmamada aos 6 anos de idade, com uma lei patriarcal, como foi com Isaac. E com 6 anos, Moisés foi levado até a filha do faraó. E assim foi criado. Moisés, desde pequeno, ele
uma grande presença, uma grande posição. Ele já desde pequeno, ele apresentava uma posição de liderança. E Moisés foi crescendo como servo, como filho da filha do faraó. Então Moisés estudou para ser faraó. Ele, como príncipe herdeiro do faraó, ele aprendeu todas as formas e de melhor que o faraó podia dar ensinamento para ele. Estudando um pouco a vida de Moisés, eu fui buscar, estudando, eu li um livro chamado A História do Povo Hebreu. E nesse livro, ele conta um pouquinho da trajetória de Moisés. Quando Moisés tinha mais ou menos 16 anos de idade, ele já estava, como posso dizer, fazendo um doutorado para poder ser o sucessor do faraó. Ele era um príncipe. E como sucessor, ele já usava uma veste diferenciada. Ele usava, no cabelo ele tinha raspado, a sobrancelha ele já tinha raspado. Em sua cabeça ele usava um manto. No lugar da sobrancelha ele já tinha usado a pintura referenciada aos deuses do Egito. Ele vestia a ombreira de colares preciosos. Ele usava um saiote referenciado a mais alguns deuses do Egito. E no seu pé, ele tinha uma sandália feita de crocodilo do Nilo. Em cima dessa sandália tinha um medalhão com o símbolo do deus Ra, um deus egípcio, um deus pagão, deus do sol. Essa era a vestimenta a qual Moisés usava como príncipe do Egito. O tempo na vida de Moisés foi passando. E agora a Bíblia diz que uma certa feita, ele encabeçou, ele foi líder de uma tropa do Egito contra os etíopes. E ali, brandou fortemente e ele conseguiu vencer uma guerra que fazia tempo que ele tinha. E tudo isso alegrou bastante o coração do faraó. Ele era seu próximo sucessor. Só que a obra de Deus na vida do crente é perfeita. A obra de Deus na vida daquele que ele escolhe, daquele que escolhe ele como Deus é perfeita. E quando Moisés tinha mais ou menos 40 anos, ele viu um egípcio tratando mal um hebreu, e aquilo doeu no seu coração. E desta forma ele foi lá e acabou matando esse egípcio. O faraó ficou sabendo disso, e o faraó, sabendo que ele era hebreu, lembrou-se daquilo que foi falado para ele 40 anos atrás, que nasceria um hebreu a qual levaria o povo para longe do Egito. E após isso, ele foi e tentou matar Moisés. O que Moisés fez? Moisés pegou e fugiu de lá e foi para a terra de Midian. Aí a passagem nós conhecemos. Moisés foi para a terra de Midian, conheceu Jetro e passou 40 anos apacentando ovelha. Se casou, teve filhos. 40 anos depois dessa fuga, aí entramos na passagem qual eu li. Ele foi apacentar as ovelhas e viu a sarça pegando fogo. E no versículo 5 Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é santo. E por que Deus disse isso para eles? Quando Moisés tinha 16 anos, ele usava um lenço na cabeça, a sobrancelha pintada, a ombreira, o saiote e a sandália do crocodilo do Nilo. 64 anos depois, não usava mais um manto na cabeça, mas sim uma cabeleira branca pela idade. Os olhos não estavam mais pintados, mas sim tinha as marcas do tempo, a marca do sol, o sol que ele passava. Ele já não usava mais a ombreira e nem o saiote, mas sim um pano de linho grosso a qual ele protegia do sol. A única coisa que permanecia nele ainda era a sandália de crocodilo do Nilo com o símbolo do deus Ra, o deus Sol.
É, Deus. Sabe o que Deus quer falar para a igreja nessa noite? Aleluia, Deus. Não adianta Deus falar contigo dia após dia. Não adianta o profeta vir e falar aquilo que Deus tem contigo. Para você poder entrar no presente de Deus, tira aquilo que te lembra do passado, porque o lugar que tu está é santo. Aleluia. Santo, aleluia. Quando Deus falou para Moisés, tira a sandália do teu pé, Aleluia. porque o lugar que tu está é santo, é porque aquela sandália vinha do Egito. Aquela sandália era a marca que ele tinha tido com Deus pagões. Era a marca a qual ele tinha trazido de um lugar onde estava trazendo o povo hebreu como cativo. Aquela sandália não pertencia mais para ele. Porque a partir daquele momento, Deus ia usar Moisés para fazer o livramento do teu povo. Deus ia usar Moisés para poder levar o teu povo cativo para a terra prometida. Hoje, Deus me enviou nesse lugar para falar para vocês. O que te espera é grande. O que Deus prometeu é grande. E aquilo será cumprir. Mas antes, você tem que tirar do teu coração, você tem que tirar da tua vida aquilo que veio do mundo. Hoje Deus te leva a refletir. Hoje Deus te leva a pensar. O que você ainda não largou do mundo para estar na casa de Deus? O que você ainda não largou do mundo para poder servir verdadeiramente o Deus vivo? Quando Deus me trouxe a palavra no coração, e eu fui questionar para Deus, a pregação está lá na mulher do fluxo de sangue, e você me leva lá para Moisés, porque lá em Êxodo, é que Deus queria mostrar que não importa quem você foi no passado, que não importa o que você teve na sua vida passada, que a partir do momento que Deus te levanta para uma obra nova, tudo aquilo é jogado fora, e Deus quer uma nova história na sua vida. Deus quer um novo livro. E a partir desse momento, você tem uma nova vida num Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Deus com poder e glória, Senhor. E agora, Oh, Deus. voltamos à mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos cativa daquela doença. 12 anos procurando uma cura. 12 anos ali batendo em porta de médicos. Imagino talvez também em porta de curandeiros. A Bíblia não deixa explícito para a gente o que ela procurou. A Bíblia nos diz somente que tudo que ela tinha de bem ela perdeu. Tudo a qual ela tinha, ela perdeu. Até o ponto que ela ouviu falar do Senhor. Hoje, vocês estão na casa de Deus. No lugar onde as bênçãos do Senhor estão visíveis e latentes. Vocês estão num lugar onde a palavra do Senhor é pregada. E eu creio que aqui tem homens e servos de Deus, capacitados por Deus, para poder vir profetizar na tua vida a bênção e a vida eterna. Poder te falar de um Deus que cura, liberta, salva e traz para você ainda mais, tudo de melhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Porém, com a mulher do fluxo de sangue, ela só encontrou a tua cura, ela só encontrou a tua libertação daquela doença, quando ela deixou de confiar em dinheiro, quando ela deixou de confiar no homem, quando ela deixou de confiar em tudo mais, e entregou os seus caminhos verdadeiramente a Deus. Quando ela verdadeiramente procurou o único que pode trazer para ela a salvação, o único que pode trazer para ela verdadeiramente a vida eterna, Deus a vivo. cura. É, Jesus. Só que para tocar no Senhor, ela não pode simplesmente se pegar e se lançar para Deus, eu estou aqui, me cura. Ela teve todo um processo. E na vida do crente é assim. Na vida do crente sempre há um processo. Na minha vida houve um processo. Na vida do pastor Rodolfo houve um processo. Na vida do pastor há um processo. Na vida de todo cristão há um processo para poder realmente encontrar o Senhor de forma poderosa. Aleluia, Jesus. No caso da mulher do fluxo de sangue, ela teve que entender que o único que podia trazer para ela curar, o único que podia trazer para ela a vida eterna, o único que podia trazer para ela a cura, era o Senhor. Na tua vida, na minha vida, nós temos que acreditar e saber que o único que pode cumprir as promessas, o único que pode cumprir tudo aquilo que nos foi tirado fora, arrancado fora, é o Senhor. Aleluia. Deus fala com a igreja de forma tremenda exatamente isso. O que Deus falou com Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está pisando é santo. O que você ainda não largou no passado? Muitas vezes nós vemos pessoas da igreja dizendo o seguinte: ah, mas quando eu não servia a Deus, eu tinha carro, eu tinha dinheiro.
Quando eu não servia a Deus, eu não me passava perto. Eu comecei a servir a Deus, minha vida piorou. Quantas pessoas já ouviram falar assim? São pessoas que não esqueceram o Egito. São pessoas que estão na casa de Deus, mas o Egito ainda está dentro dela. São pessoas que estão ali ouvindo a palavra de Deus, estão ali fazendo coisas que aos olhos humanos é o certo. Mas no seu coração, no seu íntimo, o Egito ainda não saiu de lá. Jesus. Hoje Deus me traz aqui para poder ver uma libertação do Egito que há em cada um aqui. Hoje Deus me traz nesse lugar para ver uma cura em muitos cura física, mas em muitos uma cura espiritual, para jogar por terra toda a marca, tudo aquilo que o inimigo ainda pode apontar na tua cara e falar: você não é digno, você não pode fazer isso porque você não é digno de servir a Deus. Hoje Deus me traz aqui para jogar por terra todas as palavras que é lançado contra a tua vida. Aleluia. E a partir de hoje, a partir do ponto que você tomar uma convicção nova na tua vida, poder, a partir de agora, uma obra nova será feita na tua vida. Você verá tudo aquilo que Deus prometeu se cumprir. Você verá tudo aquilo que foi profetizado na tua vida ser cumprido. Deus. Porque o Deus que prometeu não é homem para voltar atrás. Ele não mente. Oh, glorioso Deus, tremendo Pai. Como está escrito lá em Zacarias, muitas vezes o inimigo ele quer vir e só tem Deus acusando a tua vida, falando que você está com suas vestes sujas, que você pecou, que você não tem direito de se chamar de filho de Deus. Ele só vai ter Deus pedindo a tua alma, falando que você é dele porque você pecou. E o Deus Todo-Poderoso manda uma ordem para os seus anjos: vá até meu filho. Hoje eu trago para ele uma veste nova, uma veste limpa, branca como a neve. Porque todo o teu passado será jogado mais no esquecimento. E hoje ele dá uma vida nova. E escreva o teu nome no livro da vida. Aleluia. Deus maravilhoso. Quantos aqui querem ter teu nome escrito no livro da vida? Quantos aqui querem ter uma vida nova, uma veste branca, resplandecendo na presença do Pai? Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus tem para cada um que está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas para que isso possa acontecer, o Egito tem que sair dentro de ti. Aleluia. Para que isso poder acontecer, o passado tem que cair no mar de esquecimento. Deus fala isso. Quando você aceita o nome de Deus, verdadeiramente, o seu passado cai no mar de esquecimento. Então por que você ainda é homem ou mulher de lembrar do que aquilo do seu passado? Porque às vezes você faz trabalho de Satanás de se auto-acusar, de achar que não é digno de fazer o serviço de Deus porque um dia no passado você errou. Deus está falando com vida aqui dentro. Deus santo. Deus está falando fortemente com corações aqui dentro. Corações que têm obra ministerial. Coração de pessoa que tem chamado para levar a palavra e não leva, por medo daquilo que vão falar na rua. Por medo daquilo que vão falar porque no passado você errou. Mas se Deus te levantou, não vai ter homem na terra e demônio no inferno para apontar um dedo na tua vida. Aleluia. Se Deus te levantou, não vai dar ninguém que possa te jogar por terra. Porque se você serviu o Deus verdadeiro, Ele não envergonha teus filhos. Aleluia. Se você serviu o Deus verdadeiro e tem um discernimento de espírito, Ele não envergonha aquele que Ele envia. Ele não envergonha aquele que Ele levanta. Aleluia. Porque Deus, Ele capacita aquele que levanta. Deus, Aleluia. Ele pega a tua ferramenta e afia de uma forma que aonde ela for, ela faz o serviço. E a palavra de Deus, quando é lançada, não volta vazia. E a palavra de Deus, quando é lançada, ela não volta, ela sempre vai e alcança o teu objetivo. E é assim que Deus quer fazer com cada um aqui dentro. Quer fazer um embaixador. Quer que você pegue a tua vida e coloque no altar com uma oferta viva. E a partir desse momento você possa ir levar a palavra do Senhor e a tua vida vai servir como testemunhas. Que a partir do momento que o Egito sair do teu coração, a partir do momento que o Egito sair da tua vida, a tua vida será o espelho das tuas obras. Glória a Deus. A tua vida será a representação daquilo que Deus pode fazer. Eles verão uma glória, eles verão um brilho, eles verão o resplandecer de Deus na tua vida. Aleluia, Deus. Porque é assim que Deus fala, que nós, aonde um crente, aonde uma pessoa que serve ao Deus vivo, coloca os seus pés, ele é luz.
Deus Santo. Aleluia. E como luz, as trevas não podem permanecer. É verdade. Deus Santo. Hoje, Deus me trouxe aqui, porque Deus colocou uma palavra no coração, que é a posição para tocar na orla. E quando você pegar a posição para tocar na orla, você entenderá e receberá a cura física e espiritual. Glória a Deus. Você entenderá os mistérios de Deus. E todos os mantos que são colocados na tua vida, você vai desenrolar. Porque assim Deus fala. Nada fica no oculto na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E por que Deus me levou a ler lá em Lucas 8:44? Deus Santo. É que lá fala que a mulher do fluxo de sangue, para ela chegar no Senhor, ela tocou na orla. Ela não foi simplesmente na presença do Senhor e simplesmente lançou-se a mão a Ele. Ela não. Ela sabia que o único que podia curá-la. Ela sabia que o único que tinha a palavra de vida eterna. Ela sabia que o dinheiro que ela gastou foi em vão. Ela sabia que o homem da terra não iria curá-la. Ela sabia que nada mais que ela fizesse sem a presença de Deus poderia tirar ela daquele sofrimento. Então ela sabia que na presença de Deus ela tinha que se humilhar. Ela tinha que se jogar por terra. Ela tinha que se colocar na posição. E quando ela colocou na posição, ela se ajoelhou na presença do Senhor. Ela foi lá por debaixo. Ela foi, como muita gente aí não chega na presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente vem no mundo com algum status. No mundo eu era isso, então o Senhor você chegar por assim. Não. Deus quer que você na presença dele se chegue por baixo. Deus Santo. Deus quer que na presença dele você se coloque por baixo. Porque quando a obra do Senhor é feita, não é você que aparece, mas é o Deus Todo-Poderoso que aparece. Deus Glória a Santo. Deus. Nós temos que entender que quando Deus age na nossa vida, não é eu agindo, não é o pastor agindo, não é o pastor agindo. É um Deus Todo-Poderoso, a qual nós louvamos, clamamos e adoramos, é que age através dessa vida. Nós temos que entender que quando nós profetizamos, quando nós entendemos mistérios, quando nós falamos em línguas, ou oramos com alguma vida, quando nós pedimos a expulsão de Satanás, quando nós jogamos de volta o demônio para o inferno, libertamos vida, não é nós que fazemos isso, não é o homem, mas é o Deus Todo-Poderoso que está por nós que está fazendo isso. E para nós podermos entendermos isso, para nós podermos saber que não é nós, não é nossa mão que está estendida, mas é a mão do Todo-Poderoso que está sobre nós, nós temos que colocar nós lá embaixo. É, Jesus. Nós temos que sempre entender que nós nada somos. Tocar lá na hora do Senhor. Que quando tocamos na hora do Senhor, de lá está a vaidade. De lá nós temos a unção de Deus na nossa vida. De lá está o poder de Deus. O poder para curar. O poder para libertar. O poder para falar em mistérios. O poder para fazer a obra do Senhor. Somente tocando na hora do Senhor pode vir a unção de Deus para as nossas vidas. Quantos aqui querem tocar na hora do Senhor? Quantos aqui querem poder ter a virtude do Senhor? Quantos daqui querem poder saber, entender os mistérios que Deus tem com cada vida? É dessa forma. É dessa forma que Deus quer com cada um. Nós temos que aprender. Nós temos que entender que nós não somos nada sem Deus. Que nós não temos nada sem Deus. Deus é Deus. Nós sem Deus não somos nada. Quando Deus criou a humanidade, depois que houve o levante de Lúcifer contra Deus lá nos céus, Lúcifer subiu, foi até Deus e enfrentou, tentando ser igual a Deus. Nesse momento, Deus formou Miguel. E numa luta tremenda dos céus, Lúcifer foi jogado de lá até as profundezas. Quando Deus fez isso, na mente dele, ele bolou um novo projeto. Na mente dele, ele bolou uma nova estratégia. E aí ele começou a criar novamente a humanidade. E ele criou tudo. Ele criou face firmamento, face as árvores, os animais. Mas o homem não foi assim. No homem, ele fez diferente. Ele pegou, com as suas próprias mãos, ele pegou ali barro, que era a matéria mais comum que tinha na terra.
e começou a formar. Por que ele pegou o barro? Porque cada dia mais nós temos que entender que nós sem Deus somos barro. Que nós sem Deus nós somos bonecos. Que nós sem Deus nós somos aquilo que Satanás vem e pisa. Que Satanás vem e começa a macetear, começa a usar, começa a jogar por terra. Nós somos pó. E Deus pegou o barro e começou a formar um boneco. E ali formou um bonequinho de barro, parado, inerte. Só que aí Deus nos deu algo que Satanás não tem. Ele nos deu algo que foi tremendo. Deus santo. Ele pegou. Jesus. É Deus. O teu espírito pegou aquele boneco, chegou-se até sua boca e soprou o Espírito Santo dele em nossa vida. Deus. E quando ele soprou o Espírito Santo dele na nossa vida, ele fez a obra perfeita qual nós somos. Glória a Jesus. Barro, porque nós temos que entender que sem Deus nós somos maceteados de Satanás. Que sem Deus nós somos pó, não temos valor. E pegou o teu espírito precioso, uma porção daquilo que ele tinha de mais precioso no céu, e colocou na nossa vida, para que nós entendêssemos que quando eu tivesse intimidade com Deus, que quando nós estivéssemos na presença do Senhor, que quando nós estivéssemos sempre buscando debaixo da autoridade de Deus, nós tivéssemos livre acesso a falar com Ele. Nós tivéssemos livre acesso a poder estar na presença de Deus. E é dessa forma que Deus formou cada um aqui, com o teu Espírito Santo, aquele a qual hoje é nosso Consolador, aquele a qual vem falar no nosso coração, nos dá discernimento, nos dá a palavra que vem do Senhor, que quando às vezes como ser humano nós falhamos, Ele vem e nos corrige, fala no nosso coração, e nós podemos falar com Deus Todo-Poderoso, pedir perdão e seguir o caminho que o Deus nos traçou, servir o Senhor, crendo que Ele é que nos dá a vida eterna, crendo que Ele é aquele que nos capacita para fazer a obra dele, que é ir e pregar o Evangelho nos quatro cantos desse mundo. Glória a Deus. Oh, poderoso Deus, Deus santo, Senhor. Oh, glórias. eu sinto grandiosamente a presença de Deus nesse lugar. Deus, poder, Eu sinto grandiosamente a presença de Deus. Porque hoje, pessoas a qual tinham o Egito no coração vai cair por terra. E eu sei que desse lugar, desta noite, terão testemunhos de vida que começou a alcançar as bênçãos do Senhor, a cura que foi provida de Deus, e começará a alcançar o melhor, a virtude e a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus, eterno Pai. Eu peço que os irmãos coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, poderoso Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, poderoso Deus, Pai. Glorioso Deus, Pai. Deus de poder e glórias. A palavra Aleluia, do Senhor Deus. diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Nós sabemos que nós só podemos estar aqui nesse lugar de pé, glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos justificados pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário. Ele foi e derramou na tua vida todo aquele sangue naquele madeiro. Ele morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a tua vida na terra. Aleluia. Naquele momento, Ele jogou por terra todo o jugo do inimigo. Se tornou maldito pela nossa vida. Levou todos os nossos pecados para o túmulo. E nos mandou o Consolador, o Espírito Santo, que age na minha vida e na tua vida. E esse mesmo Espírito Santo está neste lugar. Os anjos de Deus estão nesse lugar. Glória a Deus. E agora, com a permissão do pastor e da pastora, nós vamos estar orando vida após vida. Porque Deus assim me pede. E eu sou obediente ao Senhor Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que aquilo que Deus fez naquela cruz, que foi dar seu sangue para a nossa vida, nos lavar, nos remir, aqueles hoje que ainda têm dúvida do seu chamado, aquele que ainda hoje tinha um pedaço de Egito, que já, eu creio, pela palavra do Senhor, que já caiu por terra, terá hoje um novo revestimento na presença do Senhor. Um revestimento, uma unção diferente.
Hoje é uma campanha de cura e libertação. E pelo Senhor que me ungiu, pelo Espírito Santo que está na minha vida, eu não aceito ninguém sair daqui sem sentir a presença do Senhor. Eu não aceito ninguém sair daqui sem sentir a presença do Espírito Santo. Eu peço para os irmãos, com a permissão do pastor, que façam uma fila diante aqui do púlpito. E nós vamos estar orando vida por vida nesse local, porque assim Deus me pede e eu obedeço. Eu sei que amanhã será a obra de Deus nesse lugar. Oh, aleluia, poderoso Deus. Glorioso Deus, Pai eterno.